Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo mais uma videoaula de resolução de questões da prova da UES, segunda fase de 2025.2. A disciplina é física. Deixa eu fazer aquele pedido logo maroto para você. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida já aí no vídeo para não esquecer. E se não se inscreveu, se inscreva, marque o sininho também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Você vai ver que vai ter muitas e muitas videoaulas aí pela frente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o mais importante? Vamos para a resolução da questão de número 18. A questão diz o seguinte: as três leis de Kepler fornecem uma descrição matematicamente precisa do movimento dos planetas, em particular a terceira lei de Kepler, ou lei das harmonias. Estabelece que o raio médio R da órbita de um planeta ao cubo é proporcional ao quadrado do período T de translação do planeta ao redor do Sol. Para dois planetas 1 e 2, em particular, descrevendo órbitas circulares concêntricas em torno do Sol e de raios R1 e R2 respectivamente, onde R1 é 4 vezes R2. A razão entre as velocidades de translação dos planetas V2 e V1 é dada por... Pessoal, o que nós vamos observar logo aqui na questão? Como ele já menciona, nós temos aqui exatamente essa relação aqui. Ele quer saber a relação entre as velocidades e ele dá uma dica já aqui na questão pra gente. Olha só, ele deu uma dica do que a gente pode já utilizar de cara, que é exatamente a terceira lei de Kepler, ou lei das harmonias. E aí o que diz a terceira lei de Kepler, gente? O raio ao cubo dividido pelo período ao quadrado, vou chamar aqui de período 1 e raio 1, vai ser igual a quem? Ao raio de 2 ao cubo dividido pelo período do 2 ao quadrado. E aí a gente só substitui, ó, o R1 a gente já sabe que é 4R2, então vai ficar assim, ó, 4R2 entre parênteses ao cubo dividido pelo período de 1 ao quadrado é igual ao raio de 2 ao cubo, que a gente não sabe quem é, então a gente repete, dividido pelo período de 2 ao quadrado. Aí vai ficar 4 ao cubo, que dá 64. Então vai ficar 64R ao cubo dividido pelo período de 1 ao quadrado é igual a o R2 ao cubo dividido pelo período de 2 ao quadrado. Aí aqui, ó, a gente já pode cancelar o R2 ao cubo de um lado com R2 ao cubo do outro, vai ficar 1 aqui no lugar. E aí nós vamos ter exatamente quem? Quando fizer esse cancelamento, nós vamos ter 64 dividido pelo período de 1 ao quadrado é igual a 1 sobre o período de 2 ao quadrado. Aí a gente faz a multiplicação aqui em cruz, ó, T1 ao quadrado vezes 1 dá o próprio T1 ao quadrado igual a 64 que multiplica o T2 ao quadrado. Tá ao quadrado vai para o outro lado na forma de raiz quadrada, né? Então nós vamos ter exatamente quem agora? Período de 1 vai ser igual a raiz quadrada de 64 que multiplica o T2 ao quadrado. Aí raiz quadrada de 64 é 8. Então período de 1 vai ser 8 que multiplica e a raiz quadrada de T ao quadrado é o próprio T, então multiplicado por T2. Com isso, gente, a gente achou aqui uma relação entre o período de 1 e o período de 2. Mas, Robson, não é o que a questão quer. O que a questão quer é a razão entre as velocidades. Aí, gente, dentro da questão, ele deu uma informação que foi muito, mas muito importante também. Ele disse pra gente que os dois planetas, eles estão descrevendo órbitas circulares e concêntricas em torno do Sol. Então, aqui vamos supor que aqui é o centro, aqui é onde vai estar exatamente o Sol, aqui nós vamos ter um planeta e aqui nós vamos ter o outro planeta. Como R1 é o 4 vezes o R2, então essa órbita mais externa é exatamente o do planeta 1. E essa órbita mais interna é exatamente do planeta 2. Então significa dizer que nós vamos ter o seguinte, que se esse carinha aqui até aqui ele vale R1 e esse outro carinha até aqui ele vale R2. É isso que nós temos aqui dentro do nosso problema. R1 e R2 respectivamente. E aí, como os objetos estão realizando
analisando uma órbita circular, então a gente vai lembrar das equações do movimento circular, que estão associadas à velocidade. Agora, Robson, qual delas eu vou utilizar? Uma que me permita substituir exatamente o T2, porque a gente tem um T aqui. E uma dessas equações que a gente pode ir atrás aí, mexendo na nossa cuca, como diz o outro, é exatamente essa equaçãozinha aqui, ó. Deixa eu separar logo aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Aí nós vamos ter o quê? Que a velocidade é igual ao ômega multiplicado pelo R, que é o raio da trajetória. Mas, Ross, não tem o período aí? Tem, gente, porque o ômega ele é nada mais nada menos do que o seguinte: o ômega, que é a velocidade angular, é 2π dividido pelo período. Viu aí que agora apareceu? E ainda aparece o 2π, que é uma constante. Então ainda fica mais prático, tá vendo? Pessoal, como na questão ele quer exatamente a razão entre a velocidade de 2 e a velocidade de 1, então vamos escrever aqui, ó, velocidade de 2 dividido pela velocidade de 1 será igual exatamente a quem? Ao 2π sobre o período de 2 vezes o raio de 2 dividido por 2π sobre o período de 1 vezes o R1. Fazendo as devidas substituições, nós vamos ter o seguinte: V2 dividido por V1 vai ser igual a 2π sobre o período de 2, que a gente não sabe quem é, então repete, vezes o raio de 2, que também não temos nenhuma relação, então repete, dividido por 2π sobre, aí aqui a gente já tem relação, ó. O período de 1 a gente descobriu no início do problema, que é 8 vezes o período de 2, que multiplica o R1, que ele deu na questão, que é 4R2. Usando aquela regra de frações que diz o quê? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, nós vamos ter o seguinte, ó, 2π sobre o período de 2 vezes o raio de 2 multiplicado pelo inverso disso aqui, em cima vai ficar o 8 vezes o T2 dividido por 2π vezes o 4R2. Tranquilo aí? Aí aqui a gente faz a melhor parte da história. Cancela. A gente cancela aqui o 2π de cima com o 2π de baixo e o R2 de cima com o R2 de baixo. Aí agora é só fazer... Ah, e o T2, né? A gente pode cancelar também. Olha que eu tava esquecendo aqui. T2 de cima com T2 de baixo. E dá para cancelar o 8. 8 dividido por 4, que dá 2. Ou seja, aqui embaixo não ficou nada, a não ser o próprio 1. E em cima ficou 2, que vai multiplicar esse 2 aqui da frente. Tá certo? Ó, perceba que a gente tem um 2 bem aqui na frente. Aí então nós vamos ter exatamente o quê? V2 dividido por V1 vai ser exatamente igual a quem? 2 vezes 2 dá 4 dividido por 1, que dá o próprio 4. E com isso, a gente já conseguiu chegar na nossa solução, que é exatamente o item C de criatura divina da humanidade. Beleza aqui, gente? Pessoal, espero que tenha gostado dessa solução, mas digo para você, ela não era a única forma de resolver essa questão. Oh, se teria outra forma de resolver? Teria. Deixa eu só dar a introduçãozinha para você. Aí você tenta completar. Se tiver dificuldade, deixa o teu comentário aí e eu terei o maior prazer em lhe responder. Mas eu vou deixar isso para que você tente fazer. Só vou dar a dica, beleza? Vamos voltar lá para a questão? Robson, qual seria a dica para a gente resolver? Gente, quando a gente está falando de força interacional gravitacional, nós temos força gravitacional. De fato, o nome já está dizendo tudo. Temos 2 planetas envolvidos. Temos um planeta com o Sol e temos um outro planeta girando em torno do Sol. Então já garante para a gente que a gente vai usar a força gravitacional. Como existe um movimento circular aí na questão também, então significa dizer que existe uma força chamada de força centrípeta. E a força centrípeta é uma força resultante, ó. Então aqui eu tenho uma força centrípeta que está atuando e temos também exatamente a força gravitacional. Ou seja, nós temos aqui então a força centrípeta, que seria a nossa força resultante, e temos também a força gravitacional. E aí a gente utiliza o quê? Que a força gravitacional é igual à força centrípeta. Como eu falei, a força centrípeta é a força resultante. E isso a gente faz para o caso número 1. A força gravitacional é a gravitação vezes a massa do Sol vezes a massa do planeta 1, dividido
exatamente pela distância entre eles ao quadrado, que é a distância de 1 ao quadrado, é igual a M1, que é a massa do planeta que está girando em torno aí do Sol, né? Vezes... Aí qual é a fórmula mesmo da força centrípeta? Vamos dar uma lembrada, né? Aqui é exatamente quem? Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Aí no caso, quando a gente substitui, quando a gente está falando de 1, então vai ficar a velocidade de 1 ao quadrado dividido pelo raio de 1. Isso para o caso 1. Aí depois tu vai montar a mesma relação para o caso 2. Vai isolar V1 de um lado e V1 do outro. Vai isolar o V1 na equação 1 e vai isolar o V2 na equação 2. Aí depois você monta a razão entre elas, você vai ver que vai dar na mesma situação que a gente teve aqui no final, que é exatamente a ideia do cancelamento. Beleza, gente? Então, tenta fazer aí. Sei que você consegue, sei que você é capaz. E praticar sempre é muito importante, beleza? Gente, vou ficando por aqui com mais essa videoaula. Deixei uma dica aí de uma nova solução. Tente fazer, mais uma vez eu digo. Se tiver dúvida, deixe o seu comentário aí que eu prontamente irei resolver, explicar com mais detalhes, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido a videoaula. Espero ter ajudado acima de qualquer coisa. Um forte abraço, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!